que é o que? Será, hein, mãe? O quê? Essas pessoas. Sou eu. Sim, é a casa aqui, não é? Não, a casa do fundo. Isso. Seu A pai primeira no casa. fundo. Uhum. Aqui também é ele com a Lu no colo. A Lu é a Sirene também, né? A Sirene. E aí ele com o Everaldo. Várias coisas que é ele também. Aqui é mais o álbum dele, aquele com já rapazinho. Eu sou Elizabeth Cortes do Carmo, nasci em Salvador, morei 8 anos em Jequié, casei e vim morar em São Paulo em 1957. Sou filha de Marcelino Posidônio de Jesus e Francisca Conceição Porto. Agora aqui é o meu esposo, meu esposo e os meus primeiros filhos e o menino que eu criava. O Henriquinho e minhas 2 filhas e um filho. E aqui sou eu, como era magrinha. Isso aqui é onde? Em São Paulo, já, avó? Isso aqui foi aqui, a porta. Foi a porta, só que não era nessa casa, era na outra do Na casa do fundo. O primeiro é o muro da casa. A casa era essa aqui, ó. Depois que fizemos essa. Depois nós derrubamos e fizemos essa daí. Porque estava fora de divisa a outra, então fizemos ela. E ele tinha comprado esse terreninho aqui e fizemos um barraco de madeira. E da madeira nós fomos levantando uma parede hoje, outra amanhã e estamos aqui. Eu vim para aqui em 1960 para esse terreno. Aqui no São Luís. No São Luís, 1960. O vô trabalhava de quê? Aqui? Pintor. De pintor? Sempre de pintor. Uhum. Pintor de paredes. E a construção da casa foi ele que fez, todinha? Não, sempre trazia os colegas, assim, das construções que ele conhecia, que ele pintava, ele trazia os pedreiros e fazia. E a porta veio como? A porta ele ganhou também de uma construção, que ele foi pintar e ganhou. Aí ele trouxe para pôr. Pra pôr já na primeira casa. Na primeira casa era 3 partes. Aí nessa casa, como ela era menor, aí pôs só 2 partes. Entendi. A outra ele doou. Quando a senhora começou a aprender corte e costura, aprendeu com quem? Quem foi a primeira pessoa que ensinou? Foi lá na Jequié, nem me lembro o nome dela. Tantos anos. Mas sua mãe fazia isso também? Minha mãe já costurava, né? Só que ela não tinha, assim, modelagem. A modelagem dela era pegando uma roupa que tivesse boa na pessoa e ela tirava o modelo. A Francisca, a sua mãe já... Eu ajudava ela, né? Na costura. Aí quando nós crescemos um pouco, ela botou nós 2 no corte e costura. Você e a sua... Eu e minha irmã, Elisete. Era só vocês duas? Só eram nós 2. Aí aprendemos o corte e costura, mas minha irmã não foi para frente. Só eu que vim para São Paulo e continuei a costurando. Aí eu soube que tinha o corte e costura da Vogues. Aí eu fui aprender aí no Renato Braga, com a professora. Ela era Odete, o nome dela.
Aí aprendi o corte e costura com ela e comprei os gabaritos, achei melhor, mais fácil, menos complicado. Nos gabaritos tem todos os tamanhos. Aí você coloca no papel o gabarito e marca os números, a numeração, por exemplo, seu manequim é P. Aí a gente procurava o P e media todas, tirava todos os contornos, depois afastava o gabarito e com o próprio gabarito a gente vai riscando tudo. Aí a senhora tirava tanto a modelagem quanto costurava? Costurei para costurar para meus filhos, para Elisa, para todo mundo depois. Costurava para mim. E aí a corte e costura, essa parte de criação de roupa, era o jeito que você tinha de trabalhar, de conseguir eu conseguia o dinheiro e ajudava em casa. No que eu podia, reformava, se eu ganhava um tecido ou um retalho, eu fazia roupa para os meninos. Sempre gostei. Gostei muito, principalmente para criança. Eu gostava muito de fazer roupa de criança. Mas você fazia para os seus filhos? A grande maioria deles usava as roupas que a senhora fazia? Usava. A Elisa, então, quem era um pouquinho mais chata era a sua mãe. Porque depois da roupa pronta, ela não gostava. Aí ela achava mil defeitos, ela não queria, e era uma briga. Mas os outros, quando as coisas estavam bem no começo assim, eu peguei costura de fábrica, já cortada, e fiz. Quando parava, eu fazia costura por minha conta. Mas também trabalhava para a fábrica. A senhora uma vez me contou de um sócio, vocês faziam moletom. Depois eu fui trabalhar com uma colega, fazendo calcinha, sutiã e maiô, biquíni, aqui em cima. Era a Creuza. Depois eu parei com a Creuza foi embora e eu vim costurar moletom. Foi quando eu comprei o gabarito do moletom. Como foi a história desse? Esse aqui é o quê? Esse aqui foi quando eu fiz boda de prata, eu casei no religioso e ela foi dama de honra com esse vestido. E esse aqui foi um retalho que me deram, eu ia para o posto de saúde e vi uma moça com um vestido assim, de babado. Achei tão bonitinho o vestido dessa moça. Aí cheguei em casa, desenhei e fiz para ela. E ela dizia, é assim mesmo, mãe, que eu quero. Assim mesmo que eu vi. Aí eu... Elas vinham, te falavam uma roupa, a senhora colocava no tecido e já fazia? Não, eu desenhava primeiro. Ela explicava, eu quero assim, 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 com esse tecido. Aí eu riscava, aí ela, é assim mesmo, mãe. Aí eu, com o gabarito dela, eu fazia a modelagem. E que eu costurava para a fábrica, porque saía muito anúncio naquele jornal Primeira Hora. Aí eu pegava o endereço, via que valia a pena, ia lá e pegava a costura, trazia uma amostra. Aí eu fazia, levava no outro dia, se eles gostassem, ele me dava mais para costurar. A senhora fazia como? Que tinha um monte de criança, como é que era? Costurando, cuidando das crianças e costurando. Nas horas vagas, às vezes com eles no colo, sua mãe mesmo no colo. Quando ela estava meio enjoadinha, eu botava ela no colo e ficava pedalando. Naquele tempo era pedalando, agora depois muito que minha mãe veio aqui, aí fez eu pôr o motor. Mas no começo era no pedal. E essa máquina a senhora conseguiu como? Essa máquina veio de lá, de Jequié, porque foi assim. Quando eu aprendi o corte e costura, minha mãe me deu a máquina de presente. E ela já não costurava mais, porque ela trabalhava no hospital, ela reformava a costura lá
nas máquinas lá do hospital, não usava mais minha máquina. Aí eu vim para aqui e não consegui comprar, porque seu avô não podia comprar uma máquina. Aí eu falei para minha mãe, me comuniquei, acho que foi carta que eu mandei, não sei. Eu sei que ela disse, não, a máquina é sua, ela vai embora. Aí mandou pelo Expresso Brasileiro, naquele tempo. E chegou direitinho aqui. Costurei muito com ela, muito. E aí, a troca da máquina, quem fez pra você? Dessa de que você ganhou da sua mãe pra uma outra? Ah, daí eu fui trocando por A senhora uma foi moderna, por uma zigue-zague. E aí foi coisa, depois foi com tudo com motor, tudo por minha conta, né? Trocava e eu pagava, quem fazia essas tramóias era eu. Com o meu dinheiro, com o que eu ganhava, das costuras eu pagava, e assim foi indo até que os filhos foram crescendo e me ajudando. Aí eles foram trocando, me dando outra máquina mais moderna. A Elisa mesmo me ajudou muito. Eu tenho essas máquinas aí e agradeço a ela, que fez as trocas, e aí eu costurei muito para ela também. Lá no restaurante, nós trabalhava de tarde de costura, fazia boneca, chinelo. Aí aprendi bordado também, rechelier, aí na Singer. Aí eu fiz muito rechelier, muito chinelo bordado, saia de centro espírita, bordada com rechelier. Depois vim para aqui, não quis mais costurar, porque também surgiu aquelas roupa saco, não tinha um modelo que era modelo saco? E saiu aquele modelo e todo mundo começou a comprar roupa pronta e qualquer defeito que tinha na roupa, eles aceitavam. Já não queria mais aquela preferência de roupa com cor, e era mais barato, então eu parei. Os meninos começaram a comprar roupa dela e eu parei. A roupa pronta, você fala a roupa que vai na própria loja já, né? Ela compra na 25, na loja. Aí parou de ter cliente com... Já não tinha mais, o pessoal já não vinha mais fazer, então eu achei. E era cara, era uma coisa que era caro e não valia a pena. Eu andei fazendo conserto, trocava zíper, fazia barra, aí depois parei tudo, não quis mais saber de nada. Eu ainda prego aí tem uma filha aí que ela não prega nenhum botão, aí quando cai o botão ela vem, mãe, aí rasga um pedaço assim da roupa que é costurada na fábrica. Mãe, olha, aqui rasgou. Rasgou não, descosturou. Aí lá vou eu costurando na mão, na máquina, depende. A senhora conta aqui, ficou chateada que o pessoal começou a comprar roupa pronta, de Eu qualidade. achei que não valia a pena eu ficar mais costurando sob medida. Porque as pessoas estavam comprando pronta, né? E tinha mais defeito do que as roupas que eu fazia. Eu aí fui parando. As próprias minhas filhas compravam pronto. Aí eu fui desistindo. Alguns eu consertava, né? Dependendo, eu fazia algum conserto na roupa delas, apertava, botava uma pinça porque estava largo. Mas fui parando. Tinha vontade de continuar com a profissão também? Não? Não tenho vontade. Não teve, mas tinha algum sonho de trabalhar em algum lugar? de Olha, fazer eu alguma tinha coisa? vontade de ser estilista. Isso eu tive muita vontade, mas não consegui fazer o curso. Aí eu desisti, achei melhor. Eu completei os 60 anos, aí eu já fui para o grupo da terceira idade e parei tudo. Não quis mais saber. Por que a senhora não conseguiu ser estilista?
A senhora acha? Porque eu não sabia como. Depois, quando eu descobri onde tinha o curso de grátis, eu já não senti vontade, que era lá no Bom Retiro. Aí eu não, é muito longe. Uhum. E aí eu, porque mais tinha as crianças pequenas, eu não podia sair. Tinha que cuidar deles. Como é que eu ia sair de casa para fazer umas certas coisas? Vontade tinha, mas não podia. Para sair, para levar as costuras, eu tinha que deixar alguém olhando a vizinha aí, eu coisa, olhando ele, e ia correndo, voltava, ia num pé, voltava no outro. Então, eu achei melhor. Aí, quando eles cresceram, já a vontade já não dava mais. Eu só fiz as calcinhas, sutiã, aí depois fiz o moletom e parei. Falei, agora chega. Descansar um pouco, mas ainda costuro se precisar. Eu fiz outro dia uma pijama. Tá até brigando com a Laurinha. A Laurinha disse que não lembra dessa pijama. Você acredita que ainda não vi a Laurinha vestida com essa pijama? Não vi não, que eu dei pra ela no aniversário. Acho que a pijama já vai. Eu vou ver quando estiver doando. Quando a mãe dela estiver doando. Eu sou Elaine Cortes do Carmo, nasci na cidade de São Paulo, em 17 de outubro de 1964. Meus pais são da Bahia, Epifânio Sandoval do Carmo, nascido em Jequié, da profissão de pintor, e a minha mãe Elizabeth Cortes do Carmo, que durante um bom tempo ela foi costureira. Tenho duas filhas, Letícia e Melissa, e sou avó de um neto de 8 anos, o Carlos Eduardo. Hoje eu sou professora de educação infantil. Me formei depois de casada, me separada, depois de ter as duas filhas, eu me formei em pedagogia e dou aula para crianças de 0 até 10 anos de idade. Entrei na faculdade em 2006 e me formei em 2008. Com quantos anos você entrou na faculdade? Acho que eu devia ter uns 42 anos, 42 anos. Fui bolsista do ProUni, 100% de bolsa, e aí eu passei em uma classificação boa, em primeiro lugar de bolsa na Unisa. Antes de estudar na Unisa, eu fui casada durante 12 anos, aí houve a separação. Eu me vi com duas situações, a situação de fazer a universidade e também precisar trabalhar para poder dar continuidade ao sustento da família e pagar o apartamento que eu tinha financiado como moradia popular pela Caixa Econômica. E aí eu resolvi pegar essa oportunidade da bolsa, fazer minha faculdade de pedagogia, porque desde criança eu sempre quis ser professora. E era um sonho que eu começava a realizar. Mas ao mesmo tempo eu precisava trabalhar e sustentar a família, né? Pagar a moradia e dar sustento às minhas filhas. Então trabalhei bastante tempo com eventos de algumas empresas que faziam algo para a comunidade, né? Eventos sociais, e também trabalhei em feiras, feira de artesanato, em que eu vendia produtos relacionados ao artesanato
de crochê, de tricô. Você aprendeu a fazer crochê e tricô com quem? Como que você aprendeu isso? Quando eu era pequena, minha irmã mais velha, ela aprendeu na escola com outras amigas. Eu não sei se realmente ela teria uma professora de artesanato na escola, mas ela trouxe essa proposta do crochê para casa, porque na época as pessoas usavam muita roupas feitas com crochê, utilizando crochê. E ela trouxe, eu vendo ela começar a fazer, eu tinha menos de 7 anos. Aí eu me interessei e observando eu comecei a fazer e aprender. Ela me ensinou os primeiros pontos, que é a carreirinha, a correntinha e o ponto alto. E como ela comprava muitas revistas que traziam instruções de crochê, eu aprendendo a ler, eu fui fazendo, fui seguindo o passo a passo e aprendendo os pontos que tinham, né? Para cada roupa que eu queria fazer. E aí você fez mais outras peças? Como é que continuou esse processo seu com a costura? Com a costura não, com o crochê, o tricô? Então o tricô eu nunca consegui fazer realmente, porque o trabalho com 2 agulhas eu não tinha tanto interesse. Então as peças que eu fui fazendo foram peças mais por uma questão de necessidade. O artesanato, a costura na nossa família, ele surge como uma questão de necessidade, né? De você poder ter uma peça do vestuário e você própria criar essa peça. Então, o processo de criação da minha família entra mais na parte financeira, a necessidade financeira de se ter roupa para vestir, de se ter um vestuário adequado. Então eu gostei de trabalhar mais com lã, então fazia vários casacos de lã, meias de lã, coletes, cachecol. E então vinha dessa necessidade mesmo de você poder ter uma peça a qual você não tinha condições financeiras de comprar. Então você comprava a matéria-prima e confeccionava. E a minha mãe fazia muito isso também no trabalho da costura. E ela fazia isso para ajudar no sustento da família. Então era uma renda financeira da qual ela se apropriava dentro de algo que ela também gostava de fazer e criar. Então eu via sempre a minha mãe com bastante clientes, sempre tinha tecido em casa, ela sempre ficava até tarde da noite fazendo as encomendas de costura para as clientes. E sempre que sobrava de algum tecido, ela pegava e já confeccionava uma peça para um dos filhos, né? E nessa base de poder, de manutenção da família, a minha mãe ela via os modelos nas revistas e repetia os modelos para vestir os filhos. Tive a primeira filha pequena, como eu tive a segunda filha pequena, eu me valia de fazer o crochê para poder ajudar no sustento da casa, da família. Então isso se prorrogou até o momento em que eu consegui a bolsa para fazer a faculdade. Depois que eu consegui a bolsa e comecei a fazer a faculdade, a oportunidade foi de eu entrar dentro da área mesmo da educação e procurar experiência profissional. Aí o crochê passou a ser um lazer, como para mim é até hoje, né?
já não entra mais como fonte de renda. Eu faço uma forma de querer criar uma peça, mas não no intuito de criar e vender. Então, a parte de criação que às vezes eu trabalho com outros artesanatos, eu gosto de trabalhar muito com material reciclável, então tem essa facilidade de estar vendo algo e transformar isso em artesanato, numa escultura, num trabalho artístico. Então, isso para mim me traz uma satisfação, me traz um prazer. Então, eu acho que isso vem mesmo de eu ver meu pai, mesmo ele como um pintor, ele era um pintor que se destacava, né? Ele costumava não só pintar uma parede, ele fazia um desenho gráfico, uma pintura diferenciada na parede que ele ia pintar. Então, para ele, aquela parede era mais ou menos como se fosse uma tela de um quadro. Então, ele ia criar em cima daquela pintura, e isso fazia com que ele se destacasse no trabalho dele, né? E a parte da criação também, que a minha mãe, quando ela fazia a costura, então ela trazia um pouco desse lado pessoal dela. É como se a gente colocasse a nossa personalidade, a nossa particularidade naquele trabalho que a gente está fazendo. Então não acaba sendo um trabalho igual, um trabalho de produção, mas sim um trabalho que tem a nossa identidade. Eu sou Letícia Cortez da Silva, sou filha de Elaine Cortez do Carmo e do Ronaldo Ferreira da Silva, e sou mãe do Carlos Eduardo Cortez de Mello. Sou nascida e criada em São Paulo, nasci no hospital em Santo Amaro, que é uma região da zona sul de São Paulo. Fui criada entre os bairros São Luís e Capão Redondo, passei boa parte no Capão Redondo, morei por um tempo no Jardim Comercial, e depois fui parar no Jardim Três Estrelas, onde a maior parte da minha construção de vida, de pessoa, iniciou ali nesse bairro dentro do Capão Redondo. Sou estudante de produção de moda, diretora criativa da Volet, trabalho dentro de uma ONG também, trabalho dentro do terceiro setor, atuando diretamente em impacto social também dentro do Capão Redondo, na zona onde morei e nasci. O meu primeiro contato com a moda, hoje eu entendo que se deu a partir da minha mãe. Ela fazia alguns trabalhos manuais quando eu era já muito pequena. Ela trabalhava numa feira de artesanato e aí ela confeccionava, criava, desenvolvia algumas peças e vendia nessa feira aos finais de semana. Eu lembro que era uma das profissões dela, o que trazia renda para dentro de casa quando ela ainda era casada com meu pai. Aqui no bairro do Jardim São Luís também rolava essa feira. Então ela desenvolvia essas peças, eu via esse processo aí do crochê, do artesanato, do tricô, que ela desenvolvia. A minha avó, ela foi uma modelista e foi costureira por muito tempo, e ela trouxe renda para dentro de casa a partir dessa profissão. Mas quando eu nasci, que eu nasci em 96, ela já não trabalhava mais com isso. Então ela mais ajudava a gente, tipo, vó, tem que arrumar uma roupa, tem que fazer uma barra, apertar uma calça, não sei o que. Então ela fazia isso, mas ela já era aposentada da profissão de costureira e modelista. Então meu primeiro contato hoje eu entendo que se deu a partir da minha mãe. Mas já na infância eu já trazia um pouco disso, desse meu lado um pouco mais artístico, um pouco mais criativo, ou a vontade de fato de trabalhar com moda desde muito pequena. Eu lembro que eu tinha um caderno em que eu escrevia processos de consultoria de imagem, consultoria de moda, e eu tinha o quê? Uns 12, 11 anos, talvez, assim. Eu era muito nova, mas eu sempre tive essa inquietude, essa vontade de trabalhar com moda, de trabalhar com roupa de alguma forma. Hoje eu entendo que vem de muito lá atrás, assim, vem do processo da minha avó como modelista, como costureira, vem do processo da minha bisavó, que foi modelista e costureira também, e simplesmente, de alguma forma,
Isso foi passado através do meu DNA, do Gênesis, enfim, do que a gente quiser dizer, mas sempre teve essa vontade, talvez fossem passos e sonhos que não eram meus, assim, eram sonhos dessas mulheres que já trabalhavam e de alguma forma já veio dentro de mim, assim. E você chegou aí em algumas feiras com sua mãe para vender esses crochês? Você via ela fazendo? Você tinha vontade de aprender algo do tipo? Sim, eu lembro de várias peças que ela fazia. Eu lembro assim dela sentada no sofá, fazendo o crochê dela, algumas encomendas assim que vinham, alguma ideia que ela teve. E aí às vezes ela pegava tipo alguma roupa que a gente tinha, que ela comprou em uma determinada loja, algum objeto, e ela, me dá aqui que eu vou tentar fazer. Pega não sei o que lá que você tem pra tentar fazer. Eu lembro de uma bolsa, ela fazia bolsinha da Hello Kitty, com a carinha da Hello Kitty. E ela começou a fazer porque ela tinha comprado uma bolsa mesmo de plástico com a carinha da Hello Kitty pra minha irmã. E aí ela trouxe, fez a criação dessa mesma peça, só que no crochê. Então tive um pouco de acesso nesse processo de criação dela. E eu lembro de algumas vezes em que a gente ia, mas muito rapidamente, assim, com meu pai. Acontecia aos domingos, essa feira, terminava um pouco tarde, ela ficava o dia inteiro nesse lugar. Então a gente ia pra levar almoço pra ela, por exemplo, pra pegar ela. Eu lembro que uma época eu quis aprender, mas é isso, eu não sou boa no rolê da confecção. E aí eu não continuei com essa vontade. Eu lembro também que ela aprendeu a fazer um tricô. Acho que é tricô o nome, que é um negócio que você faz uma madeira e você coloca vários pregos e você vem com a linha. E aí isso ela me ensinou, eu fazia com ela, ajudava ela a fazer. Eu lembro que ela fazia cachecol de dedo, que ela aprendeu, o tricô de dedo, que você vai fazendo assim, e aí ela foi ensinando isso aí, eu também aprendi. Mas não me peçam pra fazer, eu não sei fazer. Mas ela colocava gente aí, às vezes, em algum momento, no processo de criação e desenvolvimento dessas peças. Até hoje ela faz, ela fez um conjuntinho que eu pedi, eu mando alguma foto e ela faz. Ela participou do processo de construção de algumas peças agora, da última coleção Com Ancestral Você Quer Ser, porque fazia justamente parte do processo de construção tê-la conosco. Então até hoje ela desenvolve bastante peça, assim, a gente pede e ela vai fazendo, assim. Fiz um curso de corte e costura numa época com uma amiga, que foi aí que foi o pontapé do nosso empreendimento. Eu tava no processo já de transição capilar, então a partir desse processo de transição capilar eu comecei a trazer o empoderamento para dentro da minha vida. A me reconhecer de fato nesse lugar de arte, de estética e etc. E aí eu comecei a trabalhar com turbante. A gente começou a vender turbante, eu fui no Brás, eu com 50, minha mãe me deu 50 reais, deu 50 reais pra minha amiga, a mãe dela deu, né, 50 reais pra ela, e a gente comprou 10 turbantes, se eu não me engano, por aí. E aí, beleza, vamos vender, e aí o que vender a gente começa a comprar mais. E aí eu vi uma reportagem, aí que eu chego no PIN, eu vi uma reportagem falando sobre o PIN na Globo, e eu falei, cara, aqui perto, em Paraisópolis, de graça, fala de moda, tá uma galera da periferia que tem a mesma linguagem que eu, o mesmo caminhar, a mesma trajetória, vou lá. Em um determinado momento eu comentei com o Alex do PIN que eu tinha muita vontade de ter uma marca. Aí ele falou, por que você não faz, não sei o que, não. Na época, eu ainda não tinha grana pra confecção e não fazia. Eu fiz o curso de corte e costura, mas nunca tive habilidade pra fazer roupa, pra nada disso. O meu lugar é muito mais no processo de desenvolvimento da peça, de coleção, conceito, etc, do que a confecção de fato. Então eu não tinha como fazer a confecção da peça. E não tinha grana pra bancar também metragem de tecido, porque como eu falei, quem deu dinheiro, o primeiro start aí foi a minha mãe pra eu começar o empreendimento.
A partir dessas vendas desses turbantes, a gente começou a ver uns fornecedores ali na região central de comércio, tipo Braz, 25, José Paulino, etc. Eu ainda tinha essa sócia. E aí a gente ia comprando algumas peças, fazendo um garimpo através desses fornecedores, já com uma leitura muito clara do conceito da marca. Assim, o nome, por exemplo, da marca era Afrontosa. E aí o PIN tem a cada 6 meses os desfiles. E aí o Alex me convidou, vamos fazer um desfile da Afrontosa? Vamos. Fizemos o primeiro desfile, fizemos o segundo desfile. Nesse segundo desfile eu já desfiz a minha sociedade, mas segui com a Afrontosa e através desse garimpo. Vendia super bem, as pessoas já conheciam, já falavam, já tinha um tipo de notoriedade. Já tinha dado algumas entrevistas pra Globo, enfim, pra UOL, falando um pouco sobre o meu processo de desenvolvimento da marca. E chega o Cássio na minha vida, que é o meu sócio, meu companheiro de vida, me incentivando, trazendo esse lugar do vamos, você é boa nisso, vamos criar, vamos desenvolver e etc. Vamos tentar. E aí a gente falou, vai, vamos tentar, vamos ir. Já foram outros nomes, já 1000 coisas aconteceram. Outra pessoa extremamente importante durante todo esse processo, desde a Afrontosa, é o Salvaro, que trabalha comigo desde sempre acompanhou e incentivou. Então ele também participou desse processo de construção da primeira marca, que tinha um outro nome, que iam ser outras coisas. E a gente chegou na Volet, no processo de construção da Volet. A gente veio atrás de uma costureira também mais jovem, assim, que não tinha espaço no mercado ainda. Mas trabalhava com poucas peças e etc. E a gente foi atrás dessa menina que fazia também, ela é formada em design de moda, ela fazia design de moda onde fazia. E ela fez a nossa primeira confecção. E aí que a gente desenvolveu todo esse processo de conceito, de textura, de tecido. Eu já estava na faculdade fazendo design de moda, já tinha um pouco mais de entendimento sobre o processo de criação e desenvolvimento de marca. Fui estudando ainda mais, cada um do seu lado, assim, tentando desenvolver a marca de fato. E aí a gente construiu a Volet, deu esse pontapé, que foi em 2020. Se eu não me engano, a gente lança em maio ou junho de 2020 a nossa primeira coleção. A primeira confecção, além de ter essa costureira que era da periferia, os modelos também são modelos do PIN, são modelos que vieram do Paraisópolis, que são do Jacira, enfim, modelos que residem nessas zonas periféricas e que eram amigos nossos que falaram, mano, vamos, bora, a gente acredita nesse sonho também, tamo junto. E aí meu pai que fez a foto, amigo do meu pai, cinegrafista que fez o fashion film, enfim. Foi bem um trabalho assim de formiguinha, que é desde sempre, com pessoas que acreditaram e falou, vamos embora, vamos acreditar também e fazer. E como foi revisitar pra você? Você saber da história completa da sua avó, e aí como que foi a construção dela de vida, como ela trabalhou com isso na moda, e aí você descobriu que finalmente o sonho dela, que era ser estilista, e aí você acabou, depois de uma geração, acabando conseguindo ser o que ela sonhou ser um dia, assim. Primeiro de muita dor, inicia já um processo de dor, de pensar quanto talento, quanta vontade ela tinha e não teve espaço. E como hoje talvez tudo esteja mais fácil de conseguir, essa chorona. E eu chorei durante todo esse processo de pesquisa, de todas as histórias, enfim, a cada foto que eu via. E ela contava que tinha feito uma peça X, uma peça Y. Ou ela falar de costurar segurando as crianças. Ou da alegria dela contar dos cursos dela que ela fazia e tudo que ela aprendeu. Mas primeiro veio nesse lugar de dor, nesse lugar talvez de culpa. Mas eu finalizei me entendendo, assim, eu penso muito dessa inquietude de sempre, assim, de sempre querer trabalhar com moda. Por quê? Da onde saiu isso? De onde surgiu isso? Por que fazer roupa? Por que construir roupa? Não. E aí hoje eu entendo que talvez não seja nem o meu sonho.
a minha história, de fato, que eu tô contando, mas eu tô fazendo valer um sonho, a história de uma mulher que não teve espaço pra crescer. E aí o quanto eu queria trazer ela. E, cara, é muito louco. É isso que a gente fala, tipo, foi muito natural. E eu acho que é isso, meu processo desde sempre na moda, e essa minha inquietude e vontade de fazer moda é, tipo, natural, assim, brotou de alguma forma. Porque vem desse lugar dela querer muito. Mas, esse lugar de dor que me trouxe, dela não ter tido oportunidade, espaço dentro da indústria, eu quis trazer um lugar de exaltação e que traz esse lugar de realeza, de divindade, de soberania, que nenhum negro ocupou, que nenhuma pessoa negra pôde ocupar. Então, parte da construção da nossa indumentária, que vê um vestido grande, as mangas bufantes e o corset e etc., isso não faz parte da indumentária dos meus ancestrais. Nunca pôde fazer parte. Mas tinham as mãos deles envolvidas nesse processo de construção dessas vestes. Então, a minha vontade veio desse trazer lugar, notoriedade para minha avó, para a história da minha avó, e de alguma forma reescrever o que é ser um ancestral preto e onde que a gente deveria estar, o que nós deveríamos estar vestindo, o lugar que a gente deveria ocupar de fato. Hoje você olhando para as coisas que você fez, você realizando o sonho da sua avó, e trazendo essa arte através da sua mãe e chegando em você, você acha que lá para frente você vai ser um ancestral que você gostaria de ter sido? Sim. Hoje eu olho para a Letícia e tudo que a Letícia fez, todas as pessoas que participaram do processo de construção da Letícia, e hoje, até aqui, até esse momento, até agora, que foi pós-desfile, por exemplo, e tudo como tá alcançando e atravessando a vida de outras pessoas, porque no final eu não carrego só a minha história enquanto ancestral, mas eu carrego a história ancestral de várias outras pessoas junto comigo. Eu já me sinto muito, muito orgulhosa.
Mata.